Sirim bate na porta do apartamento de Sarp. Nissan fica surpresa ao vê-la. Sarp se aproxima e Sirim diz: Bom dia, cunhado. Sarp pergunta o que ela quer ali. Sirim diz que prometeu para os sobrinhos que ia conhecer a casa nova dele e sempre cumpre promessas e pergunta se pode entrar. Sarp diz: Você não pode. Doruk pergunta por quê. Sirim diz: Pois é, porque eu não posso, cunhado. Sarp diz: Porque você não é bem-vinda nessa casa. Eu não quero você aqui de jeito nenhum. Sirim diz: Não se preocupem, crianças. Eu vejo vocês quando descerem para casa. Eu vou ficar vários dias com vocês. Sarp pergunta do que ela está falando. Sirim diz que vai ficar com a irmã por algumas semanas e pergunta se ele se incomoda. Sarp chega mais perto dela e diz: Vê se some daqui. Vai logo. Ele chama os filhos para entrarem e fecha a porta na cara dela. Muito bem, Sarp. Era isso que você tinha que ter feito com essa praga há muito tempo. Palmas, palmas, palmas para você. Barras sai do apartamento de Seida, vê Sirim e pergunta o que ela está fazendo ali. Sirim diz: eu tive uma briga muito feia com meu pai. Ele me expulsou de casa, então eu pensei em ficar na sua casa por alguns dias. Mas eu quis subir para conhecer a casa do meu cunhado antes. Barra diz: É sério que você quer que eu te mate? Quer que eu acabe virando uma assassina e indo parar na cadeia? É a sua meta, não é? Seida diz para Barra deixar com ela, que agora ela não precisa se preocupar com o filho, porque o pai pode cuidar dele. Com muito cinismo, Sirim diz: As duas ficaram loucas? Era só falar que eu não posso ficar, ué. Não pode ficar, entendeu bem? Vai embora. Sirim diz: eu nem tava tão empolgada para ficar no seu apartamento imundo. Barra diz: O que você tá esperando? Anda, fora. Sirim diz: Então eu vou ter que ficar com ele. Barra diz: Vai ficar com quem você quiser, só vai embora daqui. Sirim liga para Henry fingindo chorar. Diz que teve uma briga horrível com o pai e ele a expulsou. Tudo por causa daquele seu cunhado nojento. Foi pedir ajuda para a irmã, mas ela também a expulsou. Henry diz para ela ficar calma, que vão dar um jeito. Tá indo para a cafeteria e eles conversam lá. Doruk diz que o pai e Arif não são muito amigos, mas o Arif é uma boa pessoa. Ele é muito bom e ama muito eles. Sarp diz: É mesmo, filho? Nissan diz que sim, que o Arif sempre ajuda todo mundo, que ele sempre levava a mamãe para o hospital e levava eles para a escola quando a mamãe estava doente. Doruk diz que ele chama Obrigado, Arif, que a mamãe sempre chama ele assim. Henry diz que Sirim pode ficar com ele pelo tempo que precisar e a leva para sua casa. Nissan, Doruk e Arda brincam no parque, enquanto Seida e Sarp ficam de olho neles. Sirim fala sobre Arda com Henry e diz que a decisão dele foi muito impulsiva. Henry diz que a sua intenção não era fazer isso e que, na verdade, ficou mexido com o que ela falou para ele por telefone. Nesse momento, nós veremos Henry se lembrando do que aconteceu na casa de Guten. A senhora abriu a porta para ele e o levou até o filho. Henry diz a Sirim que a Seida já pagou por tudo que fez, o menino também, e ele tem que enfrentar as consequências da sua responsabilidade. Depois de tudo que a coitada da Seida já sofreu, ele só pensou que ela ia ficar feliz se estivesse com o filho na festa. Quis fazer isso para tirar esse peso da sua consciência, e a sensação foi muito boa. Sirim diz que ele tem um coração muito grande, mas tenta colocá-lo contra a Seida, falando mal dela. Henry diz que, na verdade, a Seida é muito bondosa, ela é uma boa mulher. Sirim diz que se ele acha tudo bem, mas ela não tem certeza. Soube que a Seida ficou com um homem casado e se lembra de como a esposa sofreu quando descobriu que estava sendo traída pelo marido. Mas ela também estava saindo com o pai do Arif ao mesmo tempo. Henry diz que já sabe disso. Sirim diz: Já sabia? Bom, mas enfim, como a Seida é uma mulher tão sem vergonha, né? Sirim muda de assunto, perguntando se pode ir com ele quando ele for levar o Arda para a avó. Henry diz que adoraria. No dia seguinte, Henry vai buscar Arda. O Arda. Seida e Barra descem com eles. Seida diz a Arif que esqueceu de levar água e pede para ele pegar uma bacia para ela. Sirim sai do carro e dá bom dia. Seida pergunta a Henry por que ela está no carro dele. Se fazendo de boazinha e muito educada, Sirim diz: Seida, por favor, eu não vou responder isso com seu filho aqui. Henry diz: Seida, quem você pensa que é para perguntar quem anda comigo? Seida diz: Olha aqui, se fosse outra pessoa eu não me metia, mas eu não vou deixar o meu filho viajar no mesmo carro que essa cobra. Sirim diz: Eu vou entrar no carro, ela já quer começar uma confusão como sempre. Henry diz: Tá bom, querida.
Furiosa, Seida diz para ele ir embora com ela e se recusa a entregar o filho. Henry diz para Seida não fazer ele se arrepender agora, ser sensato e colocar o Arda dentro do carro. Arif se aproxima deles com a bacia de água e Sirin olha para ele sorrindo, se divertindo ao ver como Henry fala com Seida. Henry diz para Seida não deixá-lo bravo e jura que pode impedir ela de ver o Arda de novo. Seida diz que ele não sabe tudo que aquela mulher fez, quem ela seduziu, que família ela destruiu. Ele não tem ideia de quantas vidas ela já estragou. Henry diz: chega que eu já sei de tudo, tá bom? Que ninguém acreditou nela quando sofria abusos do cunhado. Sei que deixaram ela sozinha e que ninguém defendeu ela desse cara. Seida pergunta do que ele tá falando e Barra diz: a minha irmã Sirin te disse isso? Henry diz: Barra, eu sei que a culpa não é sua, mas o que o seu marido fez foi horrível. Eu ainda tô tentando entender. Seida diz: você ainda acredita nessa maluca? Barra pede pra amiga ficar calma porque tá assustando o Arda e solta ele. Barra diz: vamos pro carro, tá, Arda? Vem, meu amor, vamos sentar. Seida escuta a amiga, coloca o filho dentro do carro e deseja boa viagem para ele. Sirin diz: não se preocupe, eu vou cuidar muito bem do seu filho. Seida não aguenta o sarcasmo dela e joga toda a água na cara dela. Enfurecida, Sirin pergunta o que ela fez. Henry diz para Sirin ficar calma que compra uma coisa nova para ela no caminho, para ela não se rebaixar ao nível da Seida. E eles saem de viagem. Seida diz: maldita, como você é idiota, Henry. Ela conseguiu se fazer de vítima e culpou o Sarp de todo o resto. Ele é tão burro que merece uma mulher dessas. Espero que ele se case e que viva o inferno, mas quem vai sofrer mais se eles se casarem vai ser o meu filho. Espero que ele esqueça do pai. Barra diz que não vai ser tão fácil assim, que tá cansada dessa maldade da irmã vencer todas as vezes e dessa vez vai impedir. Barra vai até Sarp, diz que precisa pedir um favor para ele, é muito importante, e pede para ligar para Piril agora. Sarp pergunta para quê? Barra diz: pede para ela mandar aquelas fotos pro seu Henry agora. Sirin faz um drama para Henry dizendo: toda vez que eu penso nisso, que uma jovem mulher foi assediada uma vez, mas a família dela não quis nem ouvir, porque a Barra estava doente, porque a Barra não podia ser incomodada. Tudo bem, eu também não queria deixar a minha irmã nervosa. Eu amo ela tanto quanto eles, mas quer dizer que eles não se importam comigo? Na verdade, eu tenho pesadelos. Faz anos que eu tenho que aguentar isso. Quando eu acordo, eu vejo o rosto dele. Que vontade de torcer o pescoço dessa demônia maldita e sapatear na cabeça dela, viu? Henry segura a mão dela e diz: querida, para de se torturar. Eu sei que não é fácil, mas por favor, esquece isso. A Tice diz a Envy que a Barra ligou. Disse que não estava muito bem e perguntou se tinha problema, não ia ajudá-los. Envy pergunta o que ela tem. Preocupada, a Tice diz que não sabe e vai lá ver ela. Envy diz que também vai, mas a Tice diz que não, que hoje ele tem que entregar uma parte da encomenda e sai sozinha. Sirin pede para Henry parar em um posto de gasolina para ela lavar o rosto. Sirin sai do carro e nesse momento Henry recebe as fotos dela com Sarp. No banheiro, Sirin sorri pelo teatro que fez para ele. Ela sai do banheiro, vê Henry esperando do lado de fora do carro e se aproxima dele dizendo: bem melhor, e aí, o que a gente vai fazer? Henry diz: vamos esperar o táxi. Sirin diz: um táxi? O que aconteceu? Seu carro quebrou? Henry diz: não, o carro não quebrou. Vou continuar para deixar o Arda em Alova sozinho. E você vai entrar no táxi e voltar para Istambul. Surpresa, Sirin diz: o quê? Você tá brincando? Henry diz: não é brincadeira. Eu vou deixar as coisas na cafeteria para você ir pegar. Ah, o seu táxi chegou. Não se preocupa. Você não precisa pagar o táxi. Ele pode deixar onde quiser. Sirin diz: Henry, o que está acontecendo? É melhor você parar porque essa brincadeira não tem a menor graça. Não viu como eu acabei de ficar? Ela pega a mão dele e diz: bem, vamos entrar no carro, por favor. Henry não se move do lugar e diz: me mandaram umas fotos suas. Eu acabei de ver as suas fotos com seu cunhado que você diz ter te assediado. Com a cara no chão, Sirin diz: o quê? Henry diz: o quê? Isso, eu acho que os dois parecem muito felizes juntos. Os seus olhos estão brilhando de felicidade. Sirin diz que as fotos não são reais, é uma montagem. Alguém fez isso. Jura que é verdade e pede para ele acreditar nela. Henry diz: elas são montagens? Ah, bom. Fica quieta que é melhor. Vai piorar se ficar dando explicação. Por que tipo de mulher eu me apaixonei? Dizem que o coração é como uma mosca. Sempre para no estrume ou no açúcar.
Henry paga o taxista e diz para ele levar aquela moça para onde ela pedir. Sirin diz: você sabe o tamanho do erro que está cometendo? Você vai se arrepender disso. Henry diz: tá bom, legal. Sirin entra no táxi, olhando para ele com muita raiva. Chupa, demônio encaracolada, quebrou a cara mais uma vez. Henry vai para o seu carro e não encontra o Arda. Preocupado, Henry liga para Bahá e pergunta o que aconteceu com ela. Bahá diz que não aconteceu nada, só está um pouquinho tonta e por isso quis ficar descansando um pouquinho. Não tem por que ele se preocupar. A Seida está com ela e a mãe já está a caminho. Enver diz que ama ela até o infinito e além. Bahá diz que uma das melhores coisas que já aconteceram em sua vida foi ter conhecido ele e a Seida. Seida diz: ah, amiga, por que você falou daquele jeito, como se fosse morrer? Bahá ri e diz que não falou assim. Swat e Munir chegam à casa de Nezir. Razin diz que não sabe o que o Nezir quer com eles e que ele não confia mais nele. Swat diz a Munir que está com uma sensação ruim. Razin diz a Nezir que os convidados dele acabaram de chegar. Nezir está ouvindo uma música e diz a eles: a música que coloquei me lembra que existem certas coisas que não temos como esquecer. Talvez porque eu simplesmente não consigo esquecer. Me lembra da felicidade e da tristeza que senti. Se você esquece, é por isso que estamos aqui. Eu queria esquecer a morte do Mert por pelo menos algum instante, mas eu morro de medo de esquecer os dias de felicidade que nós passamos juntos. Vocês não entenderam nada do que eu disse, não é? Nenhuma palavra. É porque nenhum de vocês perdeu um filho amado. Nezir chega bem perto de Swat e diz: você sempre teve interesse pelo dinheiro, mas nunca deu valor pela vida. Ao invés de devolver o que as crianças tinham direito, você resolveu ficar com tudo para poder ficar mais rico. Se borrando de medo, Swat diz: Nezir não deixa ele terminar de falar. Faz sinal para ele ficar calado e depois diz a Razin: mata ele. Sem nenhuma piedade, Razin atira em Swat. Swat cai morto no chão e nesse instante Sirin liga para ele. Furiosa ela diz: atende o celular, velho maldito, atende o celular. Nezir diz a Razin: eu protegi você quando Swat te colocou na rua. Confiei em você. Você me conhece. Você foi a pessoa em quem mais eu consegui confiar. Mas foi você que deu a localização para a polícia naquela noite e ligou para a advogada. Você me traiu. Você me traiu para salvar o seu irmão. Você conspirou contra mim para ajudar o seu irmão, que te traiu antes e te difamou, e disse que era um ladrão. Razin diz: isso é verdade. Nezir diz: eu agradeço pela lealdade que sempre teve a mim, mas você só pode ter lealdade a uma única pessoa. Para quem trabalha? Razin diz: foi a única vez que cometi um erro, senhor. Eu sou muito leal. Nezir diz: eu vou te dar outra chance de se redimir e me recompensar pelo erro que cometeu. Quero que mate o seu irmão. Munir diz a Razin: me perdoa por tudo. Razin aponta a arma para ele e diz: te perdoo. Depois vira para Nezir, apontando a arma para ele. Nezir sorri e Razin o mata com um tiro a queima-roupa. Depois Razin olha para Munir e tira a própria vida com um tiro na cabeça. Munir fica desesperado. Atice insiste para levar Bahá para o hospital, dizendo que ela está muito pálida. Bahá diz que vai para a mãe e Seida ficarem tranquilas. Bahá sai de casa com a mãe e encontra Sarp chegando com os filhos. De repente, ela se sente mal e desmaia. Atice fica apavorada. Arif vê e sai correndo da cafeteria para ajudar ela. Sarp e os filhos correm até Bahá também. Arif pede para Talat pegar o carro. Sarp manda Arif ir embora. Ele grita: eu mandei você ir embora. Deixa a minha mulher, deixa a minha esposa em paz. Solta. Nissan e Doruk ficam desesperados e Atice tenta acalmá-los. Da janela, Seida vê Sarp com Bahá nos braços. Arif diz para Talat levar as crianças para Seida e ele e Atice entram no carro com Sarp e Bahá. Nissan fica aos prantos chamando pela mãe. Seida vai até eles e pergunta a Talat o que aconteceu com a Bahá. Talat diz que ela desmaiou no meio da rua. Nesse momento, Henry liga para Seida e diz que não encontra o Arda em lugar nenhum. Seida fica muito preocupada. A caminho do hospital, Bahá continua inconsciente. Sarp pede para ela abrir os olhos e manda Arif mais rápido, pisar no acelerador. Atice chora e diz:
Ai, tomara que ela não tenha ficado doente de novo. Luta pelos seus filhos. Sarp diz: Barra, Barra, eu te amo muito, meu amor. Por favor, não faz isso com a gente. Meu amor, meu bem, minha Barra. Arif se distrai olhando para eles. Fura o sinal vermelho e acaba batendo em outro carro. O carro deles gira algumas vezes e para no meio da pista. Sarp, Arif e Atice olham um para o outro assustados. Um caminhão não consegue parar e bate em cheio no carro deles, causando um grave acidente. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.